eu hoje tenho um time de 72 profissionais e mais 10 de apoio administrativo, são mais de 80 pessoas, me trouxe novos problemas. Aqueles que vocês conhecem muito bem e que eu não conhecia. E Ângela não conhecia mesmo. E aí a gente começa uma trilha, uma jornada de compreensão de como lidar com pessoas num ambiente completamente atípico, que é o ambiente da advocacia, e que a entrega é intelectual, portanto, a pessoa está mais no centro do que no centro de qualquer atividade, e a gente então começa a viver isso. Só que com o caminhar da nossa advocacia, com um certo destaque de mercado, a imprensa me achou, sabe, Igor? E eu digo isso porque eu não procurei. Eu dei uma entrevista para um programa de televisão um dia, essa entrevista virou outra, e quando eu vi, já eram 15 entrevistas por Fantástico, Folha, Veja, Estado, Valor, etc. E aí eu me deparo, e aqui eu começo as provocações, eu me deparo com uma realidade que eu, de certa maneira, inconscientemente fugia, Anjo, que é a questão racial. Eu foquei a minha carreira para desenvolvimento da minha advocacia, independente da minha cor, e não por vergonha, e nem por baixa autoestima, mas por um mecanismo de proteção. Hoje eu consigo compreender isso. Um mecanismo de proteção que não é diferente do mecanismo de proteção de mulheres que muitas vezes precisam agir de forma diferente ou retardar uma decisão por maternidade, por pessoas LGBTQIAP+, que daqui a um pouco precisam se esconder, infelizmente, ainda nos armários da vida. A gente vai se protegendo de forma consciente ou inconsciente para tentar, veja essa palavra, você que é de recursos humanos, para tentar sobreviver. Sobreviver numa selva corporativa. Sobreviver à competição que é inerente às relações humanas quando a gente tem uma cadeira para 2 ou 3 pessoas ocuparem. Sobretudo quando você vai subindo em estamentos de liderança numa organização e você vai vivendo aquele afunilamento próprio de que cadeira de CEO é uma só, CFO é uma só, board são meia dúzia de cadeiras e assim vai. De uma certa maneira, tem aqui uma decisão minha inconsciente, Igor, de me proteger. E aí, viver um pouco aquela falácia, e essa palavra eu vou frisar, a mentira de que não tem preconceito, a questão no Brasil é outra, e a gente vence, apesar de tudo, pela nossa qualidade, pela nossa dedicação e competência. É verdade. A nossa qualidade, dedicação e competência das pessoas que trabalham na sua empresa, que trabalham com você, ela é fundamental, não há dúvida. Mas um profissional que lida com pessoas e daqui a um pouco não compreende a importância e o impacto dos vieses inconscientes e das estruturalidades de preconceito e discriminação na qual nós somos imersos 24 horas por dia, desculpa, você não está nem perto de compreender o desafio imenso, absurdo, injusto que uma camada de pessoas acaba enfrentando. E que pessoas são essas? Nós, homens e mulheres negras, vocês, mulheres, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com idade mais avançada, pessoas com deficiência, pessoas gordas, etc, etc, etc. E aí eu não vou falar de marcadores discriminatórios, porque eu tenho certeza que vocês compreendem integralmente esses marcadores, porque lidam com eles no dia a dia. Mas, o ponto central aqui é que, sim, o caminho é muito longo. Eu não esqueço, sabe, Igor, esses dias aquela empresa Burger King fez uma atividade, fez uma ativação muito interessante. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando. Quem não acompanhou, por favor, dá uma googlada, porque vale muito a pena, foi muito criativo. Você pedia um lanche pelo Burger King e você recebia uma mensagem no aplicativo dizendo que o seu lanche estava confirmado e que demoraria, eu não vou dizer a cifra porque eu não lembro, mas vamos lá, demoraria mais de 100 anos. Eu acho que é mais do que isso. Mais de 100 anos o seu lanche demoraria para chegar. Você imagina, você está ali com 45 minutos para comer um hambúrguer entre uma reunião e outra, você resolveu comer um Burger King naquele dia e o aplicativo diz que vai demorar 100 anos para chegar, você fica numa dúvida cruel entre desistir, começar a chorar ou correr e ligar para a primeira assistência técnica do seu telefone porque você foi hackeado. Não era nada disso. Era uma ação de ativação do Burger King dizendo logo depois com uma mensagem de que esse era o tempo necessário para que nós tivéssemos a equidade salarial entre gêneros no Brasil. Aquilo que nos Estados Unidos se chama de gender gap, quando se fala de salários, e que você, mulher, sabe muito bem do que eu estou falando. Veja, quero fazer uma nota de rodapé. A opção pela inclusão e pela diversidade, a opção pela construção de times plurais
ela custa dinheiro e ponto. Ela custa investimento material e ponto. E quem não compreender disso vai ficar no tokenismo, vai ficar na superfície de um marketing furado que, felizmente, com a porosidade das redes sociais, vai ser destruído.